tranquilo? Então vamos lá, aulinha de termoquímica, segunda parte. Então a primeira parte a gente viu, relembrando, os três tipos de entalpia, de cálculo de entalpia principalmente, né? A gente passou. Não é Covid não, gente, é só gargantinha que tá meio seca. Minha garrafinha d'água eu deixei por aí no canto, mas tudo bem. Você sabe que você viu perder, mas tá pra cá, aqui ó. Ah, tava escondido, viu? Então, primeiro cálculo de entalpia eu passei para carro flex. Álcool, etanol ou gasolina. Segundo cálculo de entalpia, eu passei para vocês, que é por energia de ligação. Terceiro, em reações. Agora vamos para o quarto tipo. Vocês viram que a listinha está prontinha para vocês, ali de exemplos, só para vocês acompanharem. Próxima semana, exercícios para treinar o conhecimento, tá bom? Tem que passar alguns para vocês treinarem, para parar de fazer aquela segunda prova de termoquímica, tá bom? Então, são 2 exemplos de cada para vocês treinarem bem, para vocês verem como seria os níveis de dificuldade exigidos em vestibular e nem muito cobrado. Termoquímica também sempre tem um cálculo de termoquímica associado, tá bom? Então, o quarto tipo, eu passei lá para vocês, é em reações por energia de ligação. Então eu combino o segundo e o terceiro tipo, tá bom? Hoje 6 exemplos deliciosos para serem resolvidos. Olha só que delícia de resolver esses exemplos aí, né? Então o quarto tipo é esse, olha só. Então vamos acompanhar o exemplo que eu passei para vocês lá, olha só. Então, ó, dada a reação HCl mais F2, copiar até a reação, que ele é tão bonito que tá, ó. HCl mais F2 formando HF mais Cl2. Aqui de propósito eu já fiz um probleminha para vocês, ó. Aqui tem, ó, 2F, então tem que colocar 2F. E aqui, ó, tem 2Cl, então fica 2Cl, 2H. Teria que fazer o famoso balanceamento. Podia estar balanceado para vocês? Poderia, mas não tem obrigatoriedade. Então vamos lá, ó. E daí eu passei para vocês que o HCl em valores hipotéticos vale 100 quilocalorias, pode ser quilocaloria ou 100 joules, né? Ali está em quilocalorias, normal. O ClCl vale 80. O FF vale 90. E o HF vale 75. Quilocalorias cada um. Agora a gente tem que olhar a molécula, a reação, para ver o que está reagindo. As reações são formadas a partir da sua energia e das suas colisões, como a gente vai ver posteriormente em cinética. Então quando eu digo que eu tenho 2 HCl, é que eu tenho 2 HCl, eu tenho assim, ó, 2 HCl, gente. É assim, as ligações. F2 quer dizer que eu tenho FF, isso é o F2. 2HF, então eu tenho HF e HF. E quando eu coloco Cl2, é porque eu tenho Cl. Ok? Tranquilo? Uma dúvida disso? Isso é relembrando ligação. Quando a gente passa na ligação química, a gente revê isso. Que daí o que é o F? O elemento da família 7A. Ele tem que ligar com o elemento F. Então tem a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla, onde eles compartilham elétrons. Quando eu digo HCl, é o H ligado com o Cl. Quando eu tenho uma molécula diatômica, que eu tenho 2 átomos que sejam iguais ou diferentes, é simples. O problema é quando tem mais átomos e mais elementos, você enxergar isso, que é o que vai acontecer no exemplo B. Então aqui é o seguinte, é HCl. Quantos HCl tem aqui? 2. Então vai ser 100 vezes 2. 200.
CL, eu tenho 1 aqui, ó. Então vai ser vezes 1. Uma ligação CL, vai dar 80. FF, eu tenho 1 também, olha. Então é vezes 1, vai dar 90. HF, vezes 2, vai dar 150. Basicamente, termoquímica, muitos cálculos, como vocês viram até agora, é multiplicar e somar. Aqui também é somar, só que tem um detalhe. Eu passei para vocês já, quando eu estava trabalhando em reações, eu disse que é sempre final menos inicial. Isso eu passei em gráficos de entalpia também. Aqui, gente, você vai acontecer o seguinte, olha. O HCl, ele está antes da flecha, ele está no lado dos reagentes. Então, como ele era positivo, vai virar negativo. O FF, que está aqui, também era positivo. Como está antes da flecha, troca o sinal, fica negativo. Lembrem sempre, os valores que estão antes da flecha, do lado dos reagentes, troca-se o sinal. Se é mais, fica menos. Se é menos, fica mais. Agora é só somar aqui, ó. Vamos fazer até a continha, ó. 150 mais 80, 230. 200 com 90, 290. 230 menos 290 vai dar menos 60 quilocalorias por mol. Fácil, tranquilo, né? Olha que bonito. Resolvido o primeiro exemplo aí. Ok, gente? Uma dúvida? Só somar ali, chega a resposta final. Ok? Vamos resolver a letra B agora então. Ainda mantendo o tipo 4. N2 mais 3H2 formando 2NH3. Famosa formação da amônia, síntese de Haber-Bosch. Mas métodos industriais de obtenção de amônia que ficou muito famoso quando Haber fez esse processo. Então ele diz o seguinte, ó, que eu tenho o N tripla N, vale, isso aqui é tripla, né, como eu passei para vocês, 945 quilocalorias por mol, NN, 415, quando eu coloco HH, 436. E quando eu coloco NH391, eu tenho aí os valores dela. Gente, assim, o processo, se nós formos discutir do ponto de vista energético, das fontes de energia, qual fonte de energia é mais vantajosa? A gente estava falando lá que a gente entra na questão conceitual de fontes de energia e vai discutir isso mais profundamente do ponto de vista ambiental, que é muito interessante para o contexto, inclusive, da oficina. Mas assim, a gente vê a questão ambiental da termoquímica como assim? Quando você queima, você produz gases tóxicos. Um dos processos que vocês podem pensar que é o mais limpo é a obtenção, por um exemplo, de fonte de energia a partir de energia eólica, do vento, solar, do sol. É um método bom, não agride tanto o meio ambiente, tem seus pontos positivos e negativos, muito mais positivos que negativos. Mas aqui a gente encontra uma fonte de energia que tem uma solução que existe há mais de uma década, há mais de 3 décadas, que é o método chamado célula combustível. A partir da quebra da molécula de água, você gera energia a partir da quebra das ligações. Então é um método que eu não comentei a aula passada, mas é interessante, a obtenção de energia que é um método limpo. É um método de alto rendimento. Quando os carros a combustível fóssil, eles vão ser movidos a cerca de 30-35% de eficiência energética, que é uma coisa interessante de discutir do ponto de vista da física também, o ciclo de Carnot, a eficiência. Aqui você vê que a eficiência energética da célula combustível supera os 90% de rendimento da fase final, se formos discutir. Tá bom? Mas terminando aqui o exemplo, aqui ó. Olha, o que é o N2, gente?
Você vem, ah, mas o N2 é o NN. Mas qual dos dois NN? Como que eu sei isso? Relembrando, gente, ó. O N está na família 5A. O outro N também está na família 5A. Os elementos se ligam em busca da estabilidade, conquistada com a chamada teoria do octeto. Eles compartilham o elétron para ficar com 8 elétrons. Olha que bonito. Todos querem ficar felizes, estáveis. Liga aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligou de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ligou de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É assim que se liga. Detalhe. Tudo que está compartilhado, tudo que está circulado pertence aos dois. Então esse N também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É assim. Então é N tripla N. O que é o N2? N tripla N. Então aqui, 945 é vezes 1. Ah, mas tá antes da flecha. Se é mais, fica menos? Isso mesmo. Se é mais, ficou menos. Só isso. Daí, mas se eu fizesse 3N aqui, daria certo? Dá errado. Pode multiplicar para você ver. Ele tem que ir quebrando ligação por ligação para liberando energia. E cada quebra tem uma energia diferente. Tá bom? NN aparece? Não. O que é o H2? É o HH. Mas eu tenho 3 H2 também. 3 aqui, ó. Então, quando aparece aqui, ó, HH, ele vai ser vezes 3. Vou ter que apelar para a calculadora aqui, ó. Eu sei que 36 vezes 3 vai acabar resultando em 1.200, 1.308, será isso? 1.308. Negativo. Por quê? Se ele era mais, ficou menos. E o NH aqui, ó. Aqui é o detalhe, ó. NH3. Um NH3 é NHHH. O N ligado a 3 Hs. Mas se eu tenho 2 NH3, eu tenho 2, ó, gente. E se eu tenho assim, quantos NH eu tenho ali para poder estipular aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica 391 vezes 6, que vai dar 2.346. E o total? Só somar aqui, ó. Então fica, ó, 2.346 menos 1.308 menos 945. E o resultado vai dar 93 quilocalorias por mol da reação de liberação de energia. Liberação não, absorção, né? Não liberou porque não é negativo. De energia de acordo com o processo aqui da reação por energia de ligação na síntese de Haber-Bosch. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Podem perguntar aí, esse método aí, apesar dessa semana nós estamos trabalhando os 3 últimos processos, que são considerados os mais difíceis dentro da termoquímica, ainda a gente ainda tem que ver mais, esse quarto método não é o tão difícil. Alguns consideram mais difícil o sexto, que a gente vai ver. Então agora a gente vai para o quinto método, tá? Que é pela massa. Então, pela massa, a gente vai relembrar da energia que eu considero o coração da química. A energia do mol. O que é o mol? É a quantidade de matéria da química. Quando a gente trabalha na física, a gente trabalha em massa, porque a massa de uma esfera homogênea. Porque a massa é interessante para ver a questão energética, por exemplo, de liberação ou de absorção, de calor, num processo físico qualquer lá. Mas na química a gente usa para reagir, então a gente quer precisão, a gente quer saber átomo, molécula, a gente quer precisão. E para isso a gente usa o mol. O que é o mol? É a quantidade de matéria da química que eu falo em cálculo de massa molar. O que é um mol? Esse aqui, ó.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Isso é um mol! Então imagine um mol de dinheiro, gente. Ô louco! Mas não tem esse negócio não, ninguém vai ter, né? Alguns 6 trilhões aí de reais, imagine. Mas assim, esse é um mol. Você usa para contar coisas muito pequenas, como moléculas, átomos, tá bom? Então a química trabalha muito com o mol, isso que é chamado número de Avogadro. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Por isso que é o 602 e 21 zerinhos para completar os 23 casos da vírgula após o 6. Tá bom? Então aqui eu tenho a massa e aqui a massa molar. Massa que aparece em gramas, então sempre que expressar em gramas o exercício, você vai ter que converter para mol. Por isso que aparece um mol aqui. E o mm é a massa molar, que é a massa da molécula ou do átomo ali que estiver na reação. Ela é expressa em gramas por mol. Da onde que eu obtenho o valor da massa? Da tabela periódica de cada elemento. Mas é para achar a molécula. Daí eu vou multiplicando pelos átomos que estão presentes ali, como descrito ali nos os exemplos ali que nós temos. Tá bom? A gente vai treinando caso vocês não saibam como calcular. Mas então o exemplo 5, cálculo pela massa, está lá. Ó. Sabendo-se da reação de amônio e ácido clorídrico na formação de cloreto de amônio. Aqui, gente, você tem que tomar cuidado também com o balanceamento, né? Porque se a reação não estiver balanceada, na hora do cálculo de massa molar, você tem que levar em consideração e multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, pelo número que aparece na frente. Sempre que eu fiz aquela revisão lá de reações, é por causa disso. E o ΔH é igual a menos 176 quilocalorias por mol. Tranquilo, beleza, felizes. Mas olha lá. Eu passei lá que reagiu quanto? Ao reagir 42 gramas de amônia. Qual a energia liberada? Energia liberada. Então a massa é 42 gramas de amônio, de NH3. Tá bom? Agora, como que eu calculo a massa molar do NH3? Com base nos valores da tabela periódica. Então, ó, o N na tabela periódica, a massa de um átomo de hidrogênio, arredondando, é 14. E do hidrogênio é 1. Da onde que eu tirei esse valor? Da tabela periódica. Então, eu pego assim, ó, 14 vezes 1. Por quê? Porque o N, eu tenho 1N na amônio. E o hidrogênio, 1 vezes 3, que vai dar 3. Soma vai dar 17 gramas por mol. Ok, gente? Tranquilo? Felizes e calmos? Agora, para calcular o número de mol, eu faço massa pela massa molar. Ou seja, 42, que é a massa em gramas, dividido por 17. Vai dar 42 dividido por 17 deu 2,47 mols. Como eu tenho aqui, ó, menos 176 quilocalorias por mol, eu pego e multiplico por esse valor. Então o ΔH vai ser menos 176, o total, né? Vezes 2,47. Menos 434,7 quilocalorias. Quilocalorias? Isso mesmo. Hoje estamos trabalhando só com calorias. Esquecemos o quilojoule. Ok, gente? Beleza, letra A? É um método já que eu considero um pouco mais elaborado, né? Você tem que jogar na formulazinha. Olha, primeiro acha a massa molar. Às vezes ele já vem dado o valor da massa molar. Mas se não tivesse, tem que multiplicar. Somar, acha o valor da massa molar, joga na fórmula do número de mols e depois multiplica pelo valor do ΔH, porque aqui tem 1 mol,
E como eu tenho uma quantidade diferente de 1 mol, eu tenho que multiplicar para achar o ΔH total. Ok? Vamos para a letra B, então. Letra B, questãozinha de Enem. Nem sempre cobra exercíciozinhos legais como esse, olha só. Então, a letra B, vamos ocupar aqui o quadrinho. Ele compara etanol e metanol. Ele compara pela densidade, a densidade deles é a mesma, mas ele quer saber por litro de combustível quanto vai ser liberado. Aqui, como a gente trabalha até a densidade, a gente lembrar da fórmula da densidade. Da física, é massa dividido por volume. Você pode ver que a densidade lá está 0,79 para os dois. Você não tem que calcular separado pela densidade. E eu quero descobrir a massa em 1 litro. O exercício lá diz que é 1 litro. Mas aqui a unidade está em gramas por ml. Então vamos trabalhar 1 litro em ml. 1 litro é 1000 ml. Então vai ser 1000 aqui, ó. Passa multiplicando. E a gente sabe que pela densidade, a gente sabe que tem 790 gramas por litro em 1 litro de metanol e 790 gramas em 1 litro de etanol também. Ele deu ali para nós podermos comparar agora cada um deles. Vamos começar, vai ter que fazer o cálculo para cada um deles, separado, vai. Metanol. O metanol é da fórmula CH3OH. Primeiro passo, calcular aqui, ó, a massa molar de cada um deles. Então, ele dá lá no exercício que o C vale 12, que o H vale 1 e que o O vale 16. C, 12 vezes 1. Muito bem. O H eu tenho 3 e tenho mais esse aqui. Então eu tenho 4. Tenho 4. 1 vezes 4, 4. E o O, 16 vezes 1. Porque eu só tenho 1. Lembrem lá que quando não tem nada aqui embaixo é porque na verdade é 1. Né? Nenhum segredo para vocês. Agora é só somar. Ó. 16 mais 4 mais 2 vai dar 20, 32 gramas por mol. Para achar o número de mols, eu faço massa dividido pela massa molar. Massa 790 dividido pela massa molar 32, que eu achei. Imagine que lá no Enem tem que fazer todas essas continhas na mãozinha, hein? Aqui é fácil. 24,6 mols. Olha a quantidade de mol que vai estar em 1 litro aí, né? Então ele pede para ver em 1 litro quantos mols. Dá vários mols aí, ó, 24 mols. Agora para achar o H total, eu pego o valor do H que tem lá, que é menos 726, porque está em mol, menos 726, isso é em quilojoule. Menos 726 e multiplico pelo 24,6, que é o valor que eu achei. Então, ó, 24,6 vezes 726. Da queima liberou-se menos 17.859,6 kJ. A gente vai converter, que eu sei que vai ocupar. Isso é para o metanol. Tem que fazer a mesma coisa para o etanol agora. Etanol. Deixa eu ver como é que ele apresentou a fórmula. Ele deu a estrutural do etanol. Então, ó, CH3, CH2, OH. Ele apresentou assim. Apresentou a molecular. Estrutural condensada aqui, ó. Então, primeiro, C vale 12, H vale 1, O vale 16. C, 12 vezes. Eu tenho 2C aqui. Então, 12 vezes 2, 24. O H, 1 vezes 6. Vai dar 6. E o O, 16 vezes 1. Vezes 6. Somei tudo. 24,46 gramas por mol.
Simples, tranquilo? Bem, né? Agora a gente usa a fórmula. Número de mols é igual a massa pela massa molar. Número de mols é igual. A massa é 790. A massa molar é 46. Então a gente vai calcular 790 dividido por 46. 17,17 mols. Ok? Agora eu vou calcular o H total. Então lá na tabela eu tenho o H por 1 mol, que é menos 1367. Menos 1367 vezes o 17,17 vai dar o valor total liberado em 1 litro de etanol. A parte de cálculo é puro cálculo, né? Menos 23.471,3 kJ. Daí, se vocês verem lá nas alternativas, vai aparecer o quilojoule, vai aparecer o megajoule. Por que megajoule? Porque assim, ó, 17.000 quilojoules vai dar aproximadamente menos 17,8 megajoules. E aqui vai dar menos 23,4 megajoules. Porque o mega é 1000 vezes maior que o quilo. Então, quando tem 23.000 quilojoules, eu tenho 23 megajoules. Então, qual é maior? O etanol. Então, o etanol libera mais energia, o etanol é mais vantajoso. E dele diz lá, o etanol, porque libera aproximadamente 23,5. Porque ali eu coloquei 23,4, questão de arredondamento. Se usasse mais casos, dava 23,5. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra D. D de Deus. Olha a continha que deu. Questões de termoquímica, eu falei para vocês, são algumas das questões de maior peso que existem nas questões do Enem. Isso exige muito conhecimento aí para vocês. Tem que lembrar das fórmulas, teriam que saber fazer o cálculo muito bem feito, interpretar aí o problema para chegar na resolução. Então, os cálculos de termoquímica são as questões que têm maior peso do Enem, aquelas questões de 760, 770, que são as questões de maior peso dentro da química. Lembrando que química é uma das disciplinas que tem maior peso cada questão dentro das questões do Enem, tá bom? Então vamos para a próxima agora. Vamos lá, questão, vamos treinar aí, gente. Vamos lá, agora estamos quase terminando. Falta o último tipo de termoquímica de cálculo. E vocês vão lambendo os beiços aí na próxima semana. Daí eu vou passar exercícios de treinamento. Exercícios para resolução de questões acerca do conteúdo. Vamos lá. Apagando o quadro aqui. Vamos apagar o conhecimento, olha só, o conhecimento está sendo apagado aqui, ó, mas o que importa é que fique guardado aí nas cabeças de vocês, aí nas mentes de vocês, todo esse conhecimento aí, né? Não adianta só estar no Drive aí guardadinho, no canal aí do YouTube, no seu celular, aonde for da memória, não adianta nada. O conhecimento você faz por si só, precisa de treinamento, vocês precisam treinar, hein? As questões de lei de Hess, elas exigem um pouco de cuidado. Então eu vou copiar as questões aqui e eu vou discutindo com vocês. Primeiro eu vou copiar as reações, tá bom? Então vamos lá. Sexto, chamado soma de cálculo termoquímico ou lei de Hess. Equações por soma de cálculo termoquímico ou lei de Hess. Então ele dá lá, ó, W, tungstênio, mais 3 meios de O2. Aqui, gente, a gente também tem que tomar cuidado, às vezes o estado físico influencia na resposta. Então, se tiver aí, por exemplo,
no mesmo exercício. Água líquida e água sólida tem que tomar cuidado porque uma tem valor diferente da outra e vai influenciar. Então, estado alotrópico, estado físico, se apresentar diferente, a gente tem que mantê-lo, tem que tomar muito cuidado. WC mais 5 meios de O2, formando WO3 mais CO2. Acabando a tinta do canetão, olha só que triste. Eu achei que não ia precisar apagar ali o quadro, mas eu tô achando que vai, hein? Então, que o exercício é o seguinte, gente. Então, eu quero saber o valor da C mais W formando WC. Então, aqui é carbeto de tungstênio, eu trabalho no exercício, ali tem o carbeto de tungstênio. Essas questões ali de resto também, volta e meia caindo nisso. Sempre cai uma questão, ou questão referente a cálculo de massa, ou de lei de Hess. Assim, no máximo que fica 1 ano sem apresentar. No passado, no retrasado caiu uma lei de Hess, no passado caiu uma por energia de ligação. Então sempre está caindo uma questão termoquímica, sempre cai. E as questões, como eu disse, têm maior peso. Aqui, ó, gente, eu quero achar a entalpia dessa reação pelas 3 de cima. E como que eu faço o cálculo? Quando na matemática a gente faz aquelas equações assim, ó, x mais y igual a 3, x menos y igual a 1, tá bom? Vocês descobrem o valor de x e y. Isso se chama resolução de exercícios com as variáveis por o chamado sistema de equações. Tenho 2 equações para achar a equação a incógnita x e y. Aqui também eu vou achar a incógnita, no caso a entalpia total, pelas outras equações que são fornecidas. Nessa letra A, nós temos 3 equações para poder comparar, para achar o valor da equação que eu não sei. Essa aqui eu não sei, tá bom? Eu não sei o valor dessa daqui. Eu vou fazer a letra A direta. A letra A eu vou fazer passo a passo, para fazer a prova real. Obviamente não precisa fazer a prova real. Para mim o que importa é que você chegue na resposta final. Mas vou fazer a letra A pela prova real. A letra B, daí eu vou fazer direto pela equação, como que eu acho que fica mais fácil de fazer. Como que é o método mais demorado passo a passo? Então, olha, CW e WC. Eu tenho 3 substâncias, carbono, tungstênio e carbeto de tungstênio. Na primeira equação aqui, ó, alguma das substâncias aparece ali em cima. Se aparecer o oxigênio, tome cuidado, porque o oxigênio é muito abundante, então não se pautem muito por ele, só se ele for o único. Mas olha aqui, ó, tem alguma? Ó, como o oxigênio aparece nas 3 é queimas, né? Então sempre aparece. Aqui aparece, ó, o W. Aparece aqui e aparece aqui. Agora a gente vai ver a quantidade. Aqui aparece quantos Ws? 1, né? E aqui também 1, tá certo? Aqui o W aparece antes da flecha, reagente. E aqui também. Então eu só vou copiar a primeira equação. W mais 3 meios de O2 formando WO3, óxido de tungstênio. E o ΔH permanece sendo menos 840 kJ mol. Ok? Segundo, agora vamos olhar a segunda linha, a segunda reação. C mais O2 formando CO2, gás carbônico. O que tem em comum com a equação base aqui, ó? O que eu tenho? O C, ó, C e C. 1 para 1, antes da flecha, antes da flecha. Então eu só vou copiar a equação. C mais O2 formando CO2. E o ΔH permanece menos 394 kJ mol.
Ok, meus queridos? Agora a terceira equação. O que ela tem em comum essa equação com a terceira? O WC. Muito bem. Tá 1 para 1, tá certo. Só que esse tá antes da flecha e esse tá depois. Então vou ter que inverter a equação. E invertendo o sinal do ΔH também, ó. WO3 mais CO2. Eu inverti, olha. Porque tava depois da flecha. Passa antes, que tiver antes, passa depois. WC mais 5 meios de O2. E o ΔH, como eu falei para vocês, fica mais 1196 kJ/mol. Ok? Vamos lá agora. O que está antes e depois da flecha que eu posso eliminar aqui, ó? CO2 com CO2. Muito bem. WO3, WO3. Óxido de tungstênio, gás carbônico. Tem mais alguma coisa? Aqui, gente, ó. 3 meios, é 3 metades. Aqui eu tenho mais um inteiro. Então eu tenho 5 metades. 3 meios mais um inteiro, 5 meios e 5 meios. Dá para cortar. Às vezes você sobra algum oxigênio, daí também você repete aonde sobrou mais, obviamente, né? Antes ou depois da flecha, reagente do produto. O que sobrou aqui então? O C. O que sobrou aqui? O W. O que sobrou depois da flecha? O WC. Não é exatamente a equação base, gente. É a prova real. Tem que sobrar somente a equação base. Senão algo está errado. Sempre é assim. E agora? A gente vai fazer a soma só aqui, ó, para chegar na resposta final. Só a soma, ó. 1196 menos 394 menos 840. Vai dar menos 38 kJ/mol. E a resposta está feita. Fácil? Tranquilo? Moleza, né, gente? Tranquilo. É assim mesmo que você faz. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a letra B. B de bola. A gente vai fazer direto. Em vez de fazer essa prova real, a gente já vai jogar direto aqui no exercício. Tá bom? Letra B e último. Então, ele dá lá, ó, 3C mais 4H2, formando C3H8. E esse aqui eu não sei o valor. Mas eu tenho 3 reações para comparar, ó. C mais C3H8 mais 5 de O2 formando 3CO2 mais 4H2O. Vamos olhar essa primeira equação já, olha. E o ΔH ele deu valor lá. Menos 2.220,1 kJ. KJ/mol. Olha só. O que tem em comum na reação base, que eu quero achar o ΔH, e na equaçãozinha aqui, o que tem em comum? C3H8, muito bem. Aqui está depois da flecha, aqui está antes da flecha. O que acontece então? Como ele está do lado oposto, está 1 para 1, tá certo. Mas está em lado oposto. Então o que é menos acaba virando mais. Inverteu o sinal da primeira. Segunda lá, ó. C mais O2 formando CO2. Eu não vou recopiar porque eu não vou fazer a prova real, né? E o ΔH dessa vale menos 393,5. Ela colocou mais com valores, mais com casas decimais, que ali estava arredondado, né?
kJ por mol. Mas então, o que eu tenho em comum essa com a reação base? O C. Está antes da flecha, está antes da flecha. Reagente e reagente. Mas aqui eu tenho 3C. Então, como aqui eu tenho 1, vou ter que fazer vezes 3, gente. Vai ficar 393,5 vezes 3. Vai dar menos 1180,5 kJ mol. E a última linha que eu tenho é a linha do H2. H2 mais meio de O2 formando H2O. E o ΔH informado ali é menos 285,9. Também, se você olhar ali, ó, o que tem em comum? O H2. Reagente antes da flecha, reagente antes da flecha. Só que aqui tem 4 e aqui tem 1. Então você faz vezes 4. E agora, gente, para fechar totalmente, para acabar a aula, a gente só tem que somar. Lembrando que esses que eu só multipliquei, não inverti o lado, não estava de lado invertido, eu não inverti o sinal. Permaneceu negativo. Só o primeiro eu inverti, porque o primeiro eu inverti o lado. Então é o seguinte, gente, então, 2220,1 menos 1180,5 menos 1143,6 vai dar menos 2,104. Só isso. Que eu digitei errado. 2220,1 menos 1180,5 menos 1143,6. Vai dar menos 104 kJ mol. Ok, gente? Tem alguma dúvida? Vão postando aí as dúvidas de vocês que vocês tenham porventura. O que daria para complicar aqui no exercício? Passar um determinado número de gramas aqui ainda de C3H8. O que você teria que fazer? Fazer a continha do número de mols pela massa e pela massa molar e depois converter. Já vi esse tipo de exercício? Claro que eu já vi, tem coisa bem pior, tem coisa muito mais cabeluda aí no universo da química. Mas é o seguinte, vão pegando e vão estudando. Próxima semana, exercícios. Abraço, tudo de bom!